Oi, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte. Se você quiser ver as duas questões interdisciplinares ou as 6 questões específicas com Química na Unicamp 2024, segunda fase, o link tá na descrição, link com playlist Unicamp, link com temática específica, tá tudo na descrição. Tudo gratuito, tudo para você, beleza? Vamos para a resolução? Última questão da Unicamp 2024, segunda fase. Se você quiser ver estatísticas comparando a prova 2024, 2023, 2022, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar essas comparações no final aqui dessa resolução completa, beleza? Então vamos lá. Unicamp 2024, segunda fase, última questão. Não tem nada aqui, né, no espaço de resposta. Beleza. Explosão em silo no Paraná acende alerta para prevenção de acidentes em armazéns. Notícia vinculada na mídia em julho de 2023. Então você vê que a notícia de julho de 2023 saiu no vestibular ali em dezembro. Então isso que é legal de ter banca que prepara a prova, ao invés de ser banco de questões como é no Enem. São temas atualizados, coisas bem recentes, notícias recentes. Então você tem que ficar esperto. Mas as questões do Enem são legais também, tá, pessoal? É que como é banco, às vezes tem coisas que são mais antigas, de 4, 5 anos, tá? As estatísticas para esse tipo de desastre são alarmantes, no mundo todo. E não se trata apenas de negligência. Há parâmetros intrínsecos na silagem, silagem é armazenamento de grãos, na silagem que tornam que tornam essa atividade potencialmente perigosa. Portanto, devem ser muito bem controlados. Então, a silagem, armazenamento de grãos, pega fogo não por relaxo, mas porque é uma coisa que intrinsecamente causa acidentes, né? Segundo um profissional que atua no controle de incêndios em silos, o que é silo? É aquele cilindro enorme prateado que fica cheio de grãos, tá? Em região ali que tem produção de grãos, é muito comum ter esses silos, e a atividade de guardar grãos em silos é a silagem ali. Este ano, né, o pesquisador falou, o cara que trabalha com isso, este ano a silagem pode estar muito seca, havendo maior possibilidade de fogo no silo. A combustão interna do material da silagem pode ocorrer se ele for colocado muito seco no silo. Para qualquer coisa pegar fogo são necessários 3 ingredientes, 3 pontinhos. Então, triângulo do fogo, né? A Unicamp gosta muito disso. Item A. Por que a baixa umidade favorece o incêndio no silo? Primeira pergunta. Quais os 3 ingredientes completariam a fala do profissional no final do texto? Aqui. Segunda pergunta. E qual o papel de cada um desses componentes no fenômeno em questão, que é pegar fogo na silagem? Então, como que a baixa umidade favorece o incêndio no silo? No gabarito tá basicamente assim, a água não deixa pegar fogo. Tá basicamente assim. Eu respondi quando eu fiz, de um jeito um pouquinho mais complexo que eu vou colocar aqui. Por que que a baixa umidade favorece o incêndio? Baixa umidade tem pouca água. A água impede de pegar fogo. Tá basicamente assim no gabarito oficial. Eu coloquei que a água ela tem um alto calor específico, ou seja, ela absorve muito calor do ambiente e varia a sua temperatura e não deixa o material que tá ali receber esse calor. Então a água ela tem um alto calor específico e ela tem um alto calor de vaporização. Então se a silagem tá úmida, não tá com baixa umidade, o calor do ambiente, em vez de ser fornecido para a soja, para o milho que tá ali, ele é fornecido para a água que tá ali naquela soja, naquele grão, na silagem, é fornecido para a água e a água recebe muito calor e evapora. E aí impede chegar em temperaturas mais altas, e em temperaturas mais altas a silagem, os grãos pegam fogo. Então, por que a baixa umidade favorece o incêndio? Porque a alta umidade, a água absorve o calor do ambiente e não deixa o silo chegar numa alta temperatura e pegar fogo, beleza? A gente vai colocar isso na resposta. Quais os 3 ingredientes completariam a fala do profissional ao final do texto e qual o papel de cada um deles? A segunda pergunta aqui, né? Quais os 3 ingredientes para ter o fogo? É o triângulo do fogo, pessoal. Esse é o tema da questão. Então, aqui na primeira parte, eu falei de propriedades das substâncias, não precisava, exagerei.
É só você falar que com água não pega fogo, é sério. E quais os 3 ingredientes que completam a fala do profissional? Você tem que conhecer os 3 componentes que sustentam o fogo. Então tem um lugar pegando fogo. O que mantém o fogo? Comburente. Então tem que ter oxigênio chegando no lugar. Tem que ter combustível. Então tem que ter milho, tem que ter soja, tem que ter o comburente ali. Esses grãos, eles têm bastante energia, né? Que a gente come para receber a energia do alimento. Aquele alimento tem energia, ele serve de combustível tanto para a gente quanto para o incêndio. Então tem que ter combustível, tem que ter comburente, que é o gás oxigênio, e tem que ter o calor. Então o silo tá bem quente, tem o grão, tem o combustível, tá bem quente, aí ele pega fogo e causa a explosão. E qual o papel de cada um deles nesse fenômeno? Eu já falei, né? O oxigênio é para alimentar a chama, o comburente é o grão que tá ali, soja, milho, e o calor é o que vem do ambiente. O sol batendo naquele silo o dia inteiro, ele fica muito quente e aí o grão pega fogo lá dentro. Porque aquilo ali é uma fonte de energia, né? Então a gente vai falar isso. São 2 pontos no item A, né? Provavelmente aqui meio ponto dessa parte, 1 ponto dos 3 componentes do fogo, e mais ou menos meio ponto, eu acho que foi assim a distribuição, não sei, né? Não sou da banca. E meio ponto aqui para falar o papel de cada um deles, não sei se foi assim a distribuição. B. No silo, a fermentação dos grãos pode levar à ignição, combustão e explosão. Então, a fermentação pode levar à ignição, que é aparecer a chama. Apareceu a chama, né? Que é a ignição, quando você aperta ali no fogão, ou você risca o fósforo, é a ignição. Combustão, começa a pegar fogo. Começou a pegar fogo, aí o silo explode. Então, a fermentação leva à ignição, combustão e explosão. Ele te afirmou isso. Considerando a fermentação e a combustão, qual delas é a causa e qual delas é a consequência? Ele te falou aqui, a fermentação leva à ignição e leva à combustão. Então, a fermentação é a causa e a combustão é a consequência. Meio que o texto já te falou, tranquilo. Ainda considerando a fermentação e a combustão, no caso da silagem de grãos, soja, milho, por que é necessário usar sensores de umidade, dióxido de carbono e temperatura dentro do silo? Então, por que a gente tem que controlar a umidade, dióxido de carbono e temperatura? A gente respondeu isso meio que no item A, mas agora a gente tem que pensar isso considerando a fermentação e a combustão. Então, umidade. Se a umidade estiver muito baixa, aqui ó, a umidade está muito baixa, pode ter início a combustão, como dito no item A. Se a umidade estiver muito alta, o grão úmido ali, micro-organismos começam a fermentar. A gente viu que a fermentação leva à combustão. Por que a fermentação leva na combustão? Porque a fermentação ela libera calor também, tá, pessoal? Então, se a umidade estiver muito baixa, olha que, nossa, a silagem é uma arte, né? Eu achava que era só guardar os grãos dentro do silo, é uma arte. Se a umidade estiver muito baixa, pega fogo. Se a umidade estiver muito alta, os micro-organismos começam a fermentar aqueles grãos e começam a liberar calor, que pode causar a combustão também, né? Como causa e consequência. Por que tem que controlar, ter sensor para dióxido de carbono aqui? Tem que ter sensor para dióxido de carbono, porque na fermentação, né, o tema da questão bioquímica, carboidratos e fermentação. Os grãos, né, milho, soja, sei lá, eles são formados de carboidratos, eles são fermentados ali por micro-organismos. Conforme começa a fermentar, na fermentação, quais são os produtos ali da fermentação, né? Etanol, dióxido de carbono, começa a liberar dióxido de carbono, então você coloca sensores para ver o quê? A quantidade de dióxido de carbono começou a aumentar de forma leve, é porque está tendo fermentação. Começou a aumentar absurdo, é porque já tem um princípio de ignição e combustão, tem que correr para lá. Então, aumentou um pouco o dióxido de carbono, produto da fermentação. Aumentou muito o dióxido de carbono, é porque já iniciou a combustão. O dióxido de carbono é produto tanto da fermentação quanto da combustão. E por que tem que controlar a temperatura? Porque se a temperatura estiver alta, o silo explode. Questão muito 10. Gente, eu adoro... Gente, olha isso. Olha a quantidade de coisas que a gente discutiu com silagem de grãos. Eu considerei a questão média
porque a própria questão te explica disso de causa e consequência, ela mesma se responde a um tema de química básica ali, combustão, que dá para responder. Então, aí ele falou essa parte da temperatura e da umidade, porque controlar estava no texto, tá? Então, esse ano a silagem está muito seca, havendo maior possibilidade de fogo. Então, baixa umidade causa fogo. Ele falou, você pode colocar isso no item B também, para explicar aqui. E a silagem é intrinsecamente perigosa, por quê? Baixa umidade, alta umidade causa fermentação, causa explosão, causa início de combustão. A gente está vendo como é complexa a silagem. Considerei média. Vamos para a resposta? Então, por que a baixa umidade favorece o incêndio no silo e quais os 3 componentes do triângulo do fogo? Eu fiquei muito feliz esse ano porque várias questões da Unicamp 2024, segunda fase, caíram coisas da minha aulona de química básica de 5 horas. Por exemplo, caiu o triângulo do fogo. Eu tinha revisado aqui o triângulo do fogo no meu aulão. Quem assistiu, foram poucas pessoas, acho que teve umas 50 pessoas no máximo ali que assistiu, meu canal é pequeno, e eu expliquei isso do triângulo do fogo. Triângulo do fogo, o que que mantém a chama acesa? Fornecimento de combustível, fornecimento de comburente e presença de calor. Se tem essas 3 coisas, você tem a chama presente, que é essa terceira parte aqui. Combustível é os grãos, comburente é o gás oxigênio, calor é o sol ali em cima do silo. E a gente viu no item B, eu não vou colocar no item A, que a fermentação também pode liberar esse calor para pegar fogo. Além disso, pessoal, eu falei no item A do calor específico da água. Aqui eu vou mostrar para você um exemplo de como o calor específico da água evita a combustão. Então tem um lugar pegando fogo, por que que os bombeiros jogam água? Porque, ó, por exemplo, se eu colocar um copinho direto no fogo, ele pega fogo, e aí pegou fogo, jogou o copinho na água. Agora, um copo cheio de água, olha só, ele fica em cima da chama e ele não pega fogo. Por que que um copo cheio de água não pega fogo? Eu coloquei isso que eu acho que é um exemplo bom para você entender as propriedades específicas da água. A água, a água tá fervendo aqui, ó. A água fervendo dentro do copinho e o copinho não pega fogo. Então, os grãos com alta umidade, aquela água absorve o calor do ambiente. Por quê? Porque a água tem um alto calor específico, você tem que fornecer muita energia para a água variar sua temperatura, e a água tem um alto calor de vaporização, você tem que fornecer muito calor para a água evaporar. E aí, se você tem um copo, que é um combustível aqui na nossa queima, você tem o gás oxigênio, que é o comburente, você tem a chama fornecendo calor, mas o copinho não pega fogo. Por quê? Porque a água está absorvendo todo esse calor. Então os bombeiros jogam água no incêndio porque a água tem um alto calor específico e um alto calor de vaporização. Coloquei esse exemplo do copinho com água não pegando fogo para você entender o conceito. Não precisava colocar isso na resposta, tá? Eu coloquei, mas no gabarito oficial tá basicamente assim, eu vou colocar, a água evita que a silagem pegue fogo. Então vamos lá. O motivo da baixa umidade favorecer o incêndio é que a água apresenta um alto calor específico e um alto calor de vaporização. Precisa de muito calor para ela variar sua temperatura e precisa de muito calor para ela vaporizar. E aí ela, assim, certa quantidade de água absorve o calor ambiente, evitando incêndio nos grãos. Então aquela água do grão, eu falei várias vezes já, né? Aquela água do grão absorve o calor e impede o grão de pegar fogo. Agora, os 3 ingredientes necessários para o início do fogo são, então ganhamos meio pontinho, calor, combustível e comburente. E aí ele fala, e nessa situação, nesse fenômeno aqui? Só descrever quem que é cada um na situação, né? No fenômeno em questão, o combustível são os grãos do silo, né? Que ele não falou, pode ser soja, milho, arroz. O comburente é o gás oxigênio presente no ar, né? O ar tem 78% de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio, que é o comburente que causa a combustão.
e o calor, que é fornecido pelo ambiente muito quente ou ainda por alguma faísca. Então, você está jogando. Tem um outro fenômeno que acontece também na silagem que eles não colocaram aqui, que é, eles vão despejando os grãos dentro da silagem e aí por eletrostática, aqueles grãos passando ali, eles vão atritando. É como se fosse você pegar uma caneta e ficar atritando no papel e depois se aproxima do monte de papel picado, ele atrai. Tem aquela formação de cargas, né? Ele não falou isso aqui, é só para complementar. Quando eles vão enchendo o silo de grãos, por causa de atração eletrostática, dá uma fagulha por causa de cargas ali, e aquela descarga elétrica é uma fagulha e causa a explosão do silo também. Então, quando eles enchem o silo, se o silo estiver muito seco, se os grãos estiver muito seco, quando eles estão enchendo, no processo de encher, por causa de cargas ali, atrito. Agora o pessoal tá com essa mania nas escolas de pegar duas pessoas com casaco, ficar uma esfregando de costas pro outro, depois eles se afastam, encosta o dedo, sai aquele choquinho. É a mesma coisa que acontece aqui, explode o silo. Os grãos atritando, causa descarga elétrica e explode o silo. Então, combustível, comburente e o calor vem da faísca ou do calor ambiente. Beleza. Agora aqui, ó, fermentação. Considerando a fermentação, qual delas é a causa e qual delas é a consequência? A fermentação, os micro-organismos ali fermentando os grãos liberam calor, porque a fermentação é um processo exotérmico que libera calor, e essa liberação de calor causa ignição e causa combustão. Ele meio que colocou aqui, né? Fermentação pode levar a ignição, combustão e explosão. Então a fermentação é a causa pela liberação de calor, que a fermentação libera calor, e a combustão é a consequência. Meio pontinho. Ainda considerando a fermentação, no caso da silagem, porque é necessário monitorar a umidade, dióxido de carbono e temperatura, eu já tinha falado quando eu li, vamos passar para a resposta aqui para a gente ver. Ah, pessoal, ó, esse negócio do Triângulo do Fogo é tão cobrado na Unicamp que caiu em 2021 também, ó, aqui o exercício teste, tá? Eu tenho minha playlist de Química Básica, tem esse exercício lá, tem na aula de combustão também. Então, por exemplo, aqui estão removendo combustível, aqui estão removendo comburente, aqui eles estão removendo calor, porque aquele tampa e impede oxigênio, aqui ele molha para tirar calor. Então, isso aqui é comum, Triângulo do Fogo, na Unicamp, tá? Tem que estudar isso se você estiver prestando Unicamp aí seriamente, né? Você chegou aqui ao final da playlist, você com certeza é muito dedicado. Vamos lá. Então, vamos falar da causa e da consequência, né? Passando aqui. Deu uma bugadinha. Vamos lá. B. A causa seria a fermentação, que libera calor. Fermentação libera calor, tá, pessoal? E propicia como consequência a combustão. Então, grifando para o corretor. Causa fermentação, consequência combustão. Sensores monitoram os níveis seguros de. Então, por que tem que ter sensores? Porque os sensores monitoram níveis seguros de umidade. Se muito baixa, favorece a combustão, como a gente discutiu no item A, e se muito alta, favorece a proliferação de fungos e bactérias que fermentam os grãos, liberando calor no processo de fermentação, também favorecendo a combustão. Então, tem que colocar sensor para ter um nível seguro de umidade, nem muito alta, nem muito baixa. Tem que ter um nível seguro de dióxido de carbono, porque ele é um produto da combustão e indica o início de um foco de incêndio. Então, se começou a aumentar o nível de dióxido de carbono, liga o sprinkler, faz alguma coisa, que é aquele chuveirinho que tem nos shoppings e tal, liga o sprinkler e apaga para não ter prejuízo, para não explodir o grão. E também pode ser formado na fermentação, por indicar o quanto os grãos estão fermentando. Então, liberou um pouquinho de CO2, está ali na fermentação. Começou a liberar muito CO2, é uma fermentação intensa, tem que tomar cuidado. Se tem muito CO2, aí já é combustão. Então, tem que ter níveis seguros de CO2. E níveis seguros de temperatura, o texto inteiro falou isso, né? Uma elevação abrupta indica combustão, porque a combustão é um fenômeno exotérmico, né? Já ligeiros aumentos ali de temperatura indicam a fermentação que está ocorrendo desses grãos que também liberam calor. Então eu achei meio difícil responder, tá? É uma questão média, mas eu achei... Deixa eu voltar aqui. Achei meio difícil responder, porque tanto a fermentação quanto a combustão liberam calor e vão causar aumento de temperatura.
E as duas liberam dióxido de carbono e você tem que ter um sensor para isso. E as duas estão relacionadas com umidade. Baixa umidade causa combustão, alta umidade, proliferação de fungos e micro-organismos e causa fermentação. Então tem bastante coisa aqui. O esquema é você garimpar ponto. Garimpei meio pontinho, garimpei mais meio pontinho, prestei atenção, ai, nossa, quase que eu deixei isso aqui passar. Garimpei mais meio pontinho, é garimpar ponto. Dois pontos no item A, 2 pontos no item B. Gabarito oficial, como que ele falou que da baixa umidade não pegar fogo? Ó, devido à baixa umidade, baixo teor de água, a matéria orgânica fica mais propensa à combustão e a uma rápida propagação do fogo. Então, em baixa umidade pega fogo. Foi assim que ele justificou no gabarito oficial. Há ingredientes, aqui tá igualzinho, calor, combustível, comburente. No binômio fermentação, combustão, causa fermentação, consequência combustão, e ele colocou de uma forma simplificada aqui, né, micro-organismos, tudo que eu falei na minha resposta. Se você quiser, você pausa aqui e vê a resposta oficial, tá bom? Beleza, entendido, terminamos a prova, mas não sai ainda, porque eu vou fazer uma comparação do nível de dificuldade dos anos anteriores, só para mostrar para você que essa daqui é uma prova, foi uma prova padrão, tá bom? Então vamos analisar aqui as dificuldades.